Bem, então começamos a gravação da reunião, essa é a reunião de número 76 do COAS. Agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, também remotamente, né? A gente inicia, então, com alguns informes da presidência, que a gente sistematizou aqui. Vou passar para vocês, eu e a Gisele, a gente vai compartilhar aqui os informes. Bem, o primeiro é só a gente seguir a tramitação que vem ocorrendo do projeto de lei que vai criar a Política Nacional de Ação Estudantil. A gente vem trazendo aqui esse tema, né, já há algum tempo. Lembrando que hoje existe um Programa Nacional de Ação Estudantil, que é um decreto, que é desde 2010. Antes disso, ele foi uma portaria do MEC, 2007 até 2010. E logo que em 2011 já existiu um primeiro proposta de projeto de lei para transformar o decreto em uma lei federal, né? Bem, de 2011 até o ano passado, 2023, cerca de 23, 24 propostas de projeto de lei para transformar a assistência estudantil em uma lei federal foram surgindo no decorrer desse 12, 13 anos, né? E aí, no ano passado, então, na Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara um projeto de lei que cria a Política Nacional de Ação Estudantil. A gente falou um pouco dela aqui na ocasião. Quem fez a relatoria foi a deputada do PCdoB, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Em novembro, então, do ano passado, foi para o Senado, né, e lá ficou aguardando a relatoria. A gente, na última reunião do COAS, o informe que eu tinha trazido era sobre isso, que estava parado no Senado, o projeto de lei, aguardando a relatoria para continuar tramitando lá dentro. Bem, no dia 6 de março, foi indicada a relatoria do projeto de lei que vai trabalhar em cima da construção, então, da Política Nacional de Ação Estudantil. O relator vai ser o senador Alan Rick, que ele é do União Brasil do Acre. Ele que vai ser o relator do projeto de lei. Já fizemos, enquanto Andi, fiz uma reunião já com esse senador para poder apresentar algumas contribuições. Também soubemos que já teve reunião com a UNE, enfim. Então, está tendo uma reunião com a organização da sociedade civil para poder fechar um texto e tramitar. No Senado, ele tramita na Câmara de Assuntos Educacionais e também nos assuntos econômicos, porque a sua aprovação vai incidir em questões orçamentárias, né? Então, para quem quiser acompanhar, o projeto de lei, quando ele entrou no Senado, ele ganhou uma outra numeração. O projeto de lei é o projeto de lei 5395/2023. É assim com esse número que ele está tramitando no Senado. E agora ele está, então, passando por essas duas comissões. Não existe uma data quando isso será finalizado, mas esse é a última etapa antes do projeto, depois de aprovado, ser sancionado pelo presidente. As movimentações indicam o desejo, né, de que o projeto seja encaminhado e aprovado sem que haja modificações no Senado que tenha que fazer com que ele volte para a Câmara. Então, a ideia é que ele siga e ao que tudo indica, brevemente, aí a gente possa ser que, então, vá ter uma Política Nacional de Ação Estudantil transformada em lei. Um outro informe que eu queria trazer para vocês é que na última reunião do COAS foi solicitar, a gente passou um informe a gente fez uma pauta sobre o orçamento, né, da universidade, de uma forma geral, e da ação estudantil de uma forma específica, e na ocasião foi solicitado que a gente encaminhasse, enquanto PROAS, um informativo um pouco mais detalhado e com as informações mais sistematizadas. Tentamos fazer isso num e-mail que a gente enviou através do COAS no dia 1º de abril, com alguns links, inclusive os trechos das reuniões que apareceram no Consune, com os gráficos que a gente apresentou aqui. Então, só queria informar que aquela informação ela foi divulgada, então, no dia 1º de abril, e que vai ter uma reunião extraordinária do Consune no dia 10 de maio. Nessa reunião é onde vai ser fechado todo o planejamento orçamentário mesmo, e aí vai ser feita uma apresentação final da PROAD, né, junto com a reitoria,
no dia 10 de maio, já consolidando os números, as informações, o orçamento. Na verdade, não vai mudar do que a gente apresentou, mas é só a consolidação, né? Como os repasses, enfim, tudo vai estar sendo finalizado, então, no dia 10 de maio. Outra informação é que na última reunião do COASSE, a gente estava no meio de um processo também de ingresso no programa de assistência estudantil. Então, lembrar que desde o ano passado, a gente iniciou um processo em fluxo contínuo de ingresso no programa de assistência estudantil. Não era assim nos outros anos, né? Era só um ciclo, depois a quem perdia não conseguia entrar, e a gente foi identificando que isso era um processo um pouco ruim, porque as pessoas entravam em terceira chamada, quarta chamada, ou tinha situações da família que modificava e havia necessidade de ingressar no programa de assistência estudantil. Então, a gente separou por ciclos. E o primeiro ciclo se encerrou. Tivemos 560 e poucas inscrições, mas das quais 484 foram validadas, porque dentre essas inscrições tinha um estudante que já era bolsista e faz inscrições de novo, ou faz 3 inscrições mesmo. Então, foram 484 pessoas que se inscreveram, das quais 310 eram elegíveis. O que significa? Significa que elas cumpriam os requisitos, né, para poder participar, ou que cumpriam todas as etapas do processo e chegaram até o final. Das 310, 250 pessoas, elas ficaram no que a gente chama de nível 1 e 2 de vulnerabilidade, que está lá descrito na resolução, né? Que são os níveis maiores de vulnerabilidade, o 1 e o 2, e depois tem o nível 3, que já é um nível um pouco menor, mas ainda em situação de vulnerabilidade. 60 pessoas ficaram no nível 3, essas pessoas têm acesso ao RU com um subsídio maior, né, pagando R$ 2,50. As outras 250, ela tem a possibilidade de ingressar no programa de assistência estudantil. Então, de imediato, essas 250 pessoas, elas já podem acessar o restaurante universitário de forma gratuita. Já estão acessando, na verdade, desde quando começou o processo, finalizou o processo. Das 250, a gente conseguiu chamar para o programa de assistência estudantil, ou seja, para receber a Bolsa Moradia ou acessar a vaga nas moradias e receber o auxílio alimentação emergencial. Das 250 foram 166 que a gente chamou nesse primeiro momento. Das 166 pessoas, já conseguimos incluir todas as de vulnerabilidade nível 1, todos os estudantes indígenas de PEC-G e estudantes com deficiência. E as pessoas de vulnerabilidade de nível 2, todas até de 0 a meio salário mínimo foram incluídas. Ficamos com cadastro reserva de 84 pessoas. Então, por que a gente fez isso? Porque a gente tem um teto para poder fazer esse pagamento das bolsas que a gente conseguiu ampliar para até 1.100.000. E a gente estava nessa parte agora, entre abril para maio, com um monte de bolsista com perda de vaga, que a gente não sabia se volta ou não volta, se entra com recurso ou não entra com recurso. Então, isso está se consolidando também durante esses meses, né? Alguns dos que estavam já voltaram. A gente está com um segundo ciclo aberto para poder incluir estudantes da terceira e quarta chamada, que eles entraram depois, né, das aulas e depois do processo, então agora eles também estão tendo oportunidade. As inscrições para esse segundo ciclo começaram ontem e vão até amanhã para poder participar do processo de avaliação socioeconômica. Ao final, a gente vai ter a pontuação, a classificação, a tendência é que a gente mantenha um pouco essa metodologia de inclusão das pessoas que estejam em maior situação de vulnerabilidade, avaliar o quantitativo de estudantes que voltaram da perda de vaga ou não, ou se consolidaram com perda de vaga, e aí a gente vai incluindo no programa de assistência estudantil, conforme a gente vai tendo as dotações orçamentárias. Um dado importante é que das 166 pessoas, praticamente um terço delas são estudantes que já eram veteranos aqui. Então, isso só corrobora um pouco de uma visão que a gente já vem apresentando aqui, do empobrecimento da nossa sociedade, porque eram estudantes que já estavam aqui, que não precisavam, talvez, de acessar o programa de assistência estudantil, e que participaram do processo e comprovaram, né, a necessidade através da vulnerabilidade. Então, é um dado
que a gente tinha uma percepção, mas que se comprovou um pouco aqui a partir desse momento que a gente conseguiu visualizar essas informações. Então, a gente tem uma possibilidade de cerca de 170 estudantes que são do programa de assistência estudantil se formar no meio do ano, né? Então, até o final desse semestre. Então, todas essas são vagas que, ao se formar, vamos liberando, né? A gente já teve 160, 150 formaturas do semestre para cá, para esse agora. O que a gente já está acompanhando esse ano, algo que também já é uma notícia positiva em relação aos outros anos. A gente está tendo mais formaturas, o que a gente falou aqui muitas vezes, que por conta da pandemia, que as pessoas seguraram lá os 2 anos, 1 ano e pouco, agora já começaram a não dar para segurar mais. Então, a gente está percebendo uma grande taxa de formatura no geral, né, de uma forma geral, e isso também aplicado no próprios estudantes bolsistas, né? Porque isso vai também possibilitando a trazer e incluir mais pessoas. Ainda o nosso gargalo, acho que talvez a maior complexidade de todo esse processo, que Oxalá corrija a partir do ano que vem, é o nosso calendário. Então, a gente tem um ano letivo acabando num mês e começando no outro, né? Praticamente menos de 30 dias. Então, isso estrangula bastante o orçamento da assistência, de tudo de uma forma geral, mas da assistência estudantil, porque, como eu falei, historicamente, até antes da pandemia, a gente tinha um gráfico que era de investimento em assistência estudantil, que era uma reta, né? Que chegava em dezembro, ela caía, ficava e voltava a subir em março, porque a gente tinha uma janela entre formatura e ingresso, e eram 2, 3 meses de um pouco mais de respiro em relação ao orçamento. Agora não, a gente já não tem esse respiro e já tem que incluir as pessoas, né? Então isso tem sido uma coisa bastante difícil, mas que a gente tem a somada com a maior taxa aí de formaturas e também com o calendário que vai se ajustar, talvez esse ano já, a tendência é a gente ter uma segurança orçamentária um pouco maior em relação às bolsas, não ficar operando integralmente no topo, né? Ter ali uns 2 ou 3 meses que permite depois também ou incluir mais pessoas, ou fazer reajustes, ou pensar em novos programas também de assistência estudantil. Acho que era isso, passo para a Gi, se ela quiser complementar. Eu não fiz. A Gi me lembrou, e eu peço desculpa, embora a gente não... Deixa eu... só outra informação que eu esqueci de pontuar. Por conta da greve, a gente não está fazendo a transmissão dessa reunião, né? As reuniões dos conselhos geralmente não estão sendo transmitidas, mas estão sendo gravadas, né? E como está sendo gravada, talvez a gente depois, em algum momento, consiga disponibilizar. Eu vou pedir, eu esqueci, vou pedir para que as pessoas façam sua audiodescrição quando for falar. Então, eu sou o Djalma, atualmente na função aqui de pró-reitor de Assuntos Comunitários Estudantis, sou um homem branco, cabelo e barba grisalha. Estou na frente de uma mesa no auditório aqui da reitoria, atrás de mim uma parede escrito UFSCar e a projeção dessa sala de reunião, da sala de reuniões virtuais. Estou com uma camiseta roxa e é isso, passo para a Gi agora, então, poder completar os informes. Boa tarde para todas as pessoas, eu sou a Gisele, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, estou com um rabo de cavalo, uso óculos, estou em frente ao púlpito, atrás de mim tem a parede e a transmissão da Escoace. Eu quero falar um pouquinho para vocês da participação da Proace no SISU. Então, o SISU, para nós, ele começou por volta do dia 22 de fevereiro, a participação da Proace quanto à CIVAS, que é a Comissão Institucional de Verificação de Aspectos Socioeconômicos. Então, pela nova lei de cotas, os alunos, os candidatos e as candidatas, eles fazem opção pelo grupo B, que é baixa renda, ou pelo grupo I, que é independente de renda. Todo mundo que fizer a opção pelo grupo B e entrar pelo grupo B, eles passam antes por uma avaliação socioeconômica. Então, nos números agora, só para vocês terem uma ideia. Na primeira chamada, nós tivemos 544 candidatos e candidatas que passaram por avaliação. Na segunda chamada, 313. Na terceira, 55. E na quarta, 9. Isso representa
921 pessoas, que em termos de análise dá mais ou menos 2.500 análises. Então, nós temos uma empresa contratada, que é a S Social, que faz as análises, mas tanto nós, da Proace, quanto o DEAI é muito próximo nisso, no auxílio para as candidatas e para os candidatos que, de alguma forma, conseguem nos acessar pelas redes sociais, pelo contato com os alunos e as alunas. Então, a gente tem uma proximidade, um acompanhamento para ajudar na documentação. Então, para trazer isso para vocês, a gente fez uma comparação com o ano passado. Nós tivemos menos análises esse ano, o que pode representar um movimento de que todo mundo entra por ampla concorrência e só migra para baixa quem não tiver a nota. Então, a gente teve um pouquinho de decréscimo aí. E aí, junto também no ingresso, a gente tem a SAAD, a SIG e a Prograde, né, que comandam. E assim, e aí eu queria também fazer um agradecimento especial para o nosso corpo da Proace, DEAS, DEA, que estiveram muito próximos e ajudaram nas bancas da SAAD, numa força-tarefa, junto com a Prograde. Obrigado, Gi. Só complementando, então, a informação da Gisele, que é uma coisa importante para a gente, para a ciência estudantil, de uma forma geral, nova, que a gente ainda não conseguiu medir no Brasil todo, né? Então, o SISU desse ano, ele já funcionou com a nova lei de cotas, né? E tivemos todos os problemas inimagináveis no Brasil afora, caso que já era previsto, porque essa lei ela foi aprovada, sancionada em novembro, o processo começava em janeiro e não foi feita nenhuma instrução normativa, nada. Enfim, tivemos os problemas. Mas o que ela nos mostrou? Ela nos mostrou essa possibilidade de todo mundo concorrer pela ampla concorrência. Então, a gente tem um número que é difícil de perseguir no processo, através do sistema, que são as pessoas que se inscrevem como baixa renda e entram pela ampla concorrência, né? Elas vão ser depois, elas poderão depois participar do programa de ação estudantil, porque ele é aberto para todos os públicos, mas é um número difícil da gente depois identificar, né? Porque elas ocupam uma vaga da ampla concorrência e por ali vai e acaba se perdendo. Então, o sistema ainda vai ser ajustado para a gente poder perseguir o entrada, ou para que vaga que ela foi, né? Então, tudo isso vai ser aprimorado. Então, da fala da Gisele, a gente pode ter tido, tivemos mais pessoas que ingressaram em vagas que não eram de baixa renda, porque as pessoas, por nota, conseguiram acessar essas vagas e ocupar essas vagas. Então, aguardamos para que ou a gente tenha uma instrução normativa do MEC para poder, a partir de todas as falhas que aconteceram durante esse ano, possa instruir, né, todas as universidades, que eu acredito que vá por aí, por esse caminho, né? Mas também tiramos aqui, a partir desse aprendizado, algumas experiências que a gente vai precisar, no mínimo, seguir para poder ter indicadores mais confiáveis, né? O último informe, que depois a gente tem, então, a Sabrina, ela vai fazer a apresentação aqui sobre o trabalho da Coordenadoria da Articulação Saúde Mental, mas eu trago aqui o informe, que é sobre a aula magna, que vai ser desse ano. A aula magna desse ano vai ser com o Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo, né, e vai ser sobre a temática de saúde mental. O título chama Cartas à Juventude Universitária, como cuidar e receber cuidado da nossa saúde mental. Vai acontecer no dia 6 de maio, às 14 horas, no auditório do Bento Prado. Foi noticiado, tem um informativo, está na página da UFSCar. Também será transmitido, né, no YouTube, no canal da UFSCar, e também será transmitido ao vivo também no restaurante universitário, nesse mesmo horário. Então, fica o convite, né, para que as pessoas possam ajudar a divulgar e estar lá presente, para a gente poder fazer essa aula magna em cima dessa temática que a gente tem trabalhado bastante aqui e acho importante também. Então, da presidência eram esses os informes, aí eu passo para as unidades da Proace, se tiver alguém que queira dar algum informe, algum comunicado, peço, por favor, que se manifestem.
principalmente aqui na sala remota, que eu sei que o pessoal está ali. Bem, não tendo nenhum informe, eu só queria, então, na verdade, aproveitar para... Eu vi que a Daniela está aqui. A Daniela é psicóloga nova, contratada lá no campus de Lagoa do Sim, e dar boas-vindas para ela, que a gente acabou de se conhecer também aqui. Ela veio desse novo concurso, né? Está assumindo agora lá, vai se somar à equipe da PROACE. Seja muito bem-vinda, viu, Daniela? E obrigado por você estar aqui com a gente, se somar aí à equipe. Eu que agradeço, é um prazer conhecer. Obrigado. Passa, então, ao informe dos membros. Não, Fábio, eu... Luísa, você pode só vir aqui, porque as pessoas precisam, para poder te ouvir, precisa falar perto aqui do microfone. Obrigado. Eu sou Heloísa, sou professora, nesse conselho eu sou representante dos docentes, eu não lembro se tem nível, mas sou representante docente nesse conselho. Sou uma mulher branca, cabelos encaracolados, eu uso óculos, estou com uma blusa branca e um lenço cor de laranja. Eu queria uma pergunta, eu já tive no seu lugar, então assim, e agora eu estou ali sentada e ouvindo esses números da assistência estudantil, e eu fico assim, aflita, na verdade, porque quando você diz que foram contemplados os níveis 1 e 2, que são 0,5 a 1 salário mínimo, né, per capita, né, da família. E eu falo, e os outros? E os outros? Eu fico pensando, né, que eu sou professora, então eu vejo, eu presencio a dificuldade dos alunos de permanecerem na universidade, e aí eu lembrei, de vez em quando eu ouço no rádio, já contribuí com o CRI. Eu queria saber, minha pergunta é bem objetiva, se o recurso que vem desse CRI, ele vem diretamente para a assistência estudantil ou não? Obrigado, Elisa. Só aproveitando, então, todas as pessoas, mesmo não ingressando no programa de assistência estudantil, o que a gente tem conseguido garantir é a gratuidade nas refeições, tá? Mesmo as que ficam a gente sabe que é pouco, mas é o que está sendo possível. O recurso do CRI é o seguinte: o CRI é o programa que a gente criou em 2021, né? Foi aprovado aqui, depois encaminhado no Consune. Ele funciona com doações de pessoas físicas, jurídicas. É a sigla para captação de recursos para investimento em equidade. A gente não tem doações, é bem simples assim. A gente tem muito pouco recurso que entra no CRI. O que a gente tem usado de recursos são para situações de emergência e de urgência em saúde, principalmente dos estudantes. Então, é compra de remédio, deslocamento para algum tratamento, ou é morte na família que precisa se deslocar para ir até lá. Então, a gente tem usado esse recurso e tem sido bom, porque ele nos dá uma dinamicidade para poder usar em situações de crise, né? Diferente do recurso que já vem carimbado, assim. Então, a gente não tem. A gente está hoje com cerca de R$20 mil que a gente tem investido nisso. O que a gente investe é naquilo que a gente aprovou aqui, que foi isso, para investimento em questão de saúde, né? Tanto para estudante bolsista e também para estudante de pós-graduação, e contribuído de alguma maneira no custeio, não do total, mas de estudantes que são bolsistas e que têm um projeto aprovados para apresentação oral em alguns congressos, enfim. Então, o recurso do CRI, ele não permite a gente poder fazer investimento de longo prazo, como pagamento de bolsa, porque não dá para se comprometer. E, infelizmente, a gente falou, divulgou, em 2021 tivemos um recurso, que foi, inclusive, onde a gente conseguiu pagar os auxílios para a inclusão e acessibilidade dos estudantes com deficiência que ingressaram, né? Pagar com um pouco mais, tinha um volume maior, mas infelizmente o recurso que a gente tem é esse. Então fica até aproveitando da sua fala o apelo para que possa
utilizar. Então, ele é usado para isso. Situações de emergência, infelizmente, situações de emergência e de urgência são constantes, né? No atual momento que a gente vive da humanidade, sobretudo em relação à questão de saúde mental. Então, a gente tem utilizado esse recurso para isso. O que a gente vai fazer ao rodar, então a gente está com 84 estudantes no cadastro reserva, então seriam 84 estudantes com possibilidade de ingressar no programa de assistência estudantil, que hoje estão acessando o RU de forma gratuita, e vamos ter o segundo ciclo. A gente vai avaliar como foi essa questão da perda de vaga, porque a gente não pode comprometer sabendo que o estudante pode voltar. Então, a gente não sabe se ele vai concluir a perda de vaga ou não. A gente está nesse processo agora. E a gente poderá incluir até mais pessoas a partir desses números, né? Inclusive, até aproveitando que é um apelo, porque a questão da perda de vaga aqui nessa universidade é uma coisa crítica. Porque o estudante ele pode entrar com recurso e depende muito das coordenações de curso, ajudar a alimentar esse sistema. Então, assim, a gente sabe que o estudante entrou com recurso, mas fica lá constando com perda de vaga. Aí por quê? Porque é a coordenação que alimenta o sistema para falar que o estudante entrou com recurso. E quando ele entrou com recurso, já é um sinal para a gente de manutenção das bolsas. Porque ele está buscando o processo, né? Ele ainda está aluno tentando se manter. Quando fica com perda de vaga, a gente tem uma vedação legal, porque a gente não pode pagar recurso, né, para quem já não é estudante. Então, isso é um apelo que a gente faz, e já falei junto com a Plugari, mas talvez possa sistematizar um ofício circular, a importância que as coordenações têm de atualizar essas informações. Então, logo ela chega, porque eu sei que tem coordenação que faz isso, mas tem outras que esperam acumular um tanto de pedido para poder fazer de uma vez só. Então, durante esse momento, eu acionei algumas coordenações, acionei a Prograde, para poder entender a situação, que era crítica, e aí tinha lá. Foram 4 situações que a pessoa estava com recurso, mas que constava lá com perda de vaga, e aí com troca de e-mail eu consegui entender que já tinha sido, inclusive uma que já tinha até sido acatado, mas ainda estava lá, não tinha sido lançado, né? Então essa é uma parte importante, que tem interferência muito significativa no processo de pagamento de bolsa. Que a Heloísa falou que é muito pouco, né? Você tem lá, gente? As pessoas vão te ouvir. Comentário sobre o recurso, né? Que é muito pouco, e isso é o que nos aflige demais, é lidar com quem vai estar dentro e quem vai estar fora, né? Mas só para falar que a gente tem um grande aporte aí que nos ajuda muito com o PNAES, com o recurso do PNAES, que são as emendas parlamentares, né? O IVA Valente é um grande parceiro e todo ano a gente tem um recurso X que ele já destina para permanência, que é o que soma ali para a gente conseguir aumentar um pouquinho o número de bolsistas. E o grande problema, se há uma solução, o grande problema é quando essas emendas chegam. Então a gente fica um pouco à mercê de quando essas emendas vão chegar. Parou de funcionar aqui a câmera. Então a gente tem, Luiz, a perspectiva de ter 1,5 milhão de recursos de emenda do Ivan, que ele já destinou para a gente, mas só que não chegou ainda. E aí a liberação de emenda, a gente já comentou aqui algumas emendas, né? Para ter uma ideia, a gente da emenda do ano passado, a gente foi receber a metade dela, que é 600 mil, esse ano aqui. Então, a gente não dá para comprometer, não sabendo se ela vai chegar ou não. Mas a gente tem, em algum momento ele chega, mas não dá para, porque a gente vai precisar desse recurso, né? Se ele não chegar, não tem como fazer o pagamento. Então, assim, a gente vai acompanhando, vai monitorando. Acho que na próxima reunião do COASSE, esse processo todo já finalizou. Aí a gente consegue dar uns dados mais consolidados, o que foi perda de vaga, o que foi cancelamento, quanto que foi possível incluir nesse momento, como que a gente fez esses outros arranjos. Se alguém tem mais alguma comunicação?
Não, então eu vou pedir então para a gente entrar na pauta, e a primeira ponto a gente foi um ponto de pauta da primeira reunião, e a Sabrina estava de férias, e a gente organizou, combinou e aceitou e ajustou para que fosse apresentado hoje um relatório, apresentação do relatório de atividades de gestão do primeiro ano da Coordenadoria de Articulação e Saúde Mental. Então, eu vou pedir para a Sabrina, por favor, se puder ir lá. Eu vou abrir aqui o slide e compartilhar. João, Oi. posso falar? É que eu queria saber qual é a pauta toda, porque no documento que a gente recebeu, pelo menos o que eu recebi, o HTML, veio uma sopa de letrinhas. Não, veio isso. São 2 pontos. É esse, agora, e o outro é uma adequação de um item do nosso regimento, do regulamento do Programa de Ação Estudantil sobre renovação de bolsa. Veio o anexo em PDF. Isso, são esses 2. Pode virar certinho, que era o número 1 que precisava apertar. Pode virar para a Sabrina. Isso. Não tá pegando para cá. E esse ponto da Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Como uma apresentação do relatório de atividades de gestão da Coordenadoria de Articulação e Saúde Mental. A gente tem que aprovar. Não, é só uma apresentação. Ele já foi até já publicado. É só para aproveitar o ensejo para compartilhar com as pessoas do trabalho, né, da atividade. Fica à vontade, Sabrina. Então, boa tarde a todas as pessoas. Opa, temos mais gente aqui. Está construindo a política com a gente. Então, boa tarde a todas as pessoas. Meu nome é Sabrina, eu sou do Departamento de Terapia Ocupacional e estou desde abril de 2023 na Coordenadoria de Articulação em Saúde Mental vinculada à PROACE. Sou uma mulher branca. Estou falando num púlpito com as letras da UFSCar, um vestido estampado e ao fundo uma parede verde. Bom, assim, eu estou aqui hoje para fazer uma apresentação. Algumas pessoas até já participaram dessa apresentação, algumas pessoas que estão aqui presentes, por serem também membros da Comissão de Promoção, Prevenção e Cuidado. Então, estou vendo a Marisa, a Renata, então é um prazer revê-las. E dizer que eu vou tentar trazer aqui de uma forma bem sucinta o que foi um trabalho bastante intensivo do último ano, e que também, de algum modo, dá continuidade a um conjunto de ações coletivas que já vinham sendo realizadas tanto pelo Corpo de Técnicos Administrativos do DA e do DEAS, mas também docentes, estudantes e trabalhadores da UFSCar e da rede que compunham já desde 2015, e inclusive, né, no caso dos trabalhadores da PROACE antes disso, mas o projeto de construção da política de saúde mental da UFSCar, que foi uma produção construída de forma representativa, multicamp, com ampla representação de centros, de departamentos, de entidades, enfim, inclusive com representantes do SUS, né, das cidades onde São Carlos, onde a UFSCar tem sede. E a coordenadoria, ela vem muito com esse objetivo de implementar a política de saúde mental da UFSCar em rede com todos esses coletivos, com todos esses atores, né, que precederam a implementação da CASME, mas também com toda a rede de estudantes, gestores e trabalhadores, né, da Universidade Federal de São Carlos e do SUS. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui que introduz muito brevemente a CASME e a Comissão de Promoção, Prevenção e Cuidados em Saúde Mental e apresentar os principais eixos de ação que a CASME se dedicou nesse um ano, né? Quando eu fui fazer o relatório de gestão, eu fui tentando criar grandes grupos de ação, porque quando a gente pensa nos 8 eixos de ação da política de saúde mental da UFSCar, cada um daqueles eixos, né, redução de danos, ações político-pedagógicas, ações de cuidado, ações de promoção e prevenção,
prevenção ao suicídio, enfim, cada uma daqueles eixos demanda um conjunto de ações, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista das linhas de cuidado, quanto do ponto de vista das relações e da articulação de redes interuniversidades e intersetoriais, pensando nas articulações com a rede SUS. Então, eu apresentei aqui 16 eixos de ação principal, mas que sistematizam um conjunto mais amplo de ações que eu vou tentar apresentar aqui hoje. Então, só para resgatar um pouquinho o que eu trouxe antes, né? A política de saúde mental a que eu estou me referindo, ela está disponível hoje em 2 sites. No site da PROACE, na aba Normas, e no site de saúde mental da UFSCar, que é o www.saudemental.ufscar.br, na aba institucional. Lá vocês conseguem acessar de forma mais... ou melhor, né, acessar integralmente o texto da política de saúde mental da UFSCar. Então, o primeiro eixo de ação que a gente construiu é a própria sistematização, edição e publicação da política de saúde mental da UFSCar, porque a gente tinha já um trabalho amplo realizado pelas conferências e pela Comissão de Estudos em Saúde Mental aqui da UFSCar, e que confluiu ou resultou em um conjunto amplo de textos, documentos aprovados em diferentes instâncias da universidade, mas que não estavam sistematizados em uma política. Então, novamente, nós fizemos uma nova rodada de uma comissão de promoção, prevenção e cuidado em saúde mental, que também é multirrepresentativa, de juntar esses documentos em um documento mais organizativo, que então apresenta a própria política, construindo uma espécie de documento com princípios e diretrizes, não de tudo aquilo que a gente já realiza, mas daquilo que a gente vislumbra conseguir implementar, pensando numa universidade promotora de saúde mental. O segundo eixo foi o eixo de planejamento e implementação das ações da Comissão de Promoção, Prevenção e Cuidado. Então, já havia um texto de aprovação de qual seria a composição dessa comissão, que inclui, por exemplo, representantes de pesquisadores, docentes e trabalhadores que trabalham com o tema da saúde mental em todos os campi, que inclui representantes de centros, representantes dos departamentos e unidades socioassistenciais e de saúde da universidade, do SUS, representantes de estudantes de graduação, de pós-graduação. Então, a gente tem uma comissão também bastante participativa. E construir essa comissão, fazer a articulação de participação e construção do regimento dessa comissão, da operacionalização dessa comissão, está aqui a Renata, a Marisa, que fazem parte da comissão, tem sido também um trabalho, já que a gente tem se reunido mensalmente para realizar a organização desse trabalho. E a comissão hoje, ela feita a aprovação do seu regimento e do seu modo de funcionamento, nós organizamos o trabalho da comissão em 3 eixos principais, que eu também vou usar hoje um pouco aqui para organizar essa apresentação, que são os eixos de promoção, prevenção e cuidado, linhas de cuidado em saúde mental, pensando já o sofrimento psíquico instalado, e o eixo de produção de indicadores e pesquisas em saúde mental, porque hoje a gente trabalha com indicadores muito insuficientes em termos de saúde mental na universidade. A gente tem ali, por exemplo, indicadores do número de atendimentos em saúde mental realizado pelo DEAS, algumas pesquisas que foram realizadas com foco na própria universidade, mas a gente tem poucos indicadores consistentes para poder organizar de forma mais... com uma espécie de responsabilidade sanitária essas intervenções. Bom, depois eu vou entrar um pouquinho nesses 3 eixos, mas seguindo ainda nos 3 grupos de trabalho da comissão, mas seguindo ainda nas ações, o terceiro ponto de ação foram as ações de apoio institucional e orientação às unidades da UFSCar para situações, problemas relacionados à saúde mental universitária. Esse apoio está se dando tanto para as unidades de DEACES, DEAI e DEAS, então a gente implementou até antes da greve, né, um movimento de reuniões sistemáticas com DEACES e DEAS e DEAI, com apoio matricial da Ana Tereza, que é psiquiatra do DEAS,
e orientações também em relação à formação dos técnicos administrativos dessa unidade. Então, a gente fez uma formação específica em saúde mental indígena e uma formação específica em prevenção do suicídio, especificamente para esses departamentos, mas as ações de apoio institucional, elas também estão se dando diretamente relacionada aos departamentos que venham a enfrentar problemáticas específicas de saúde mental que elas não conseguem dar conta a partir dos seus métodos habituais, né? Então, tanto relações com discentes, quanto com docentes, com servidores, situações de trabalho, situações, enfim, né, de qualquer tipo de apoio institucional ou matricial nessa temática, a gente tem foram realizado um conjunto bastante grande de apoios às unidades, no relatório isso está sistematizado de forma quantitativa. E também essas situações de apoio, elas acontecem também na articulação com a rede de atenção psicossocial, porque a gente entende que um dos papéis importantes da universidade para o fortalecimento das redes de saúde mental é fortalecer o próprio SUS, uma vez que a universidade tem limites bastante concretos para se transformar num espaço de tratamento em saúde mental. Uma coisa é a gente pensar a nossa cultura promovendo bem-estar, bem-viver, e não produzindo sofrimento psíquico. Outra coisa é a oferta de tratamento, né? Para situações de tratamento, a gente, né, tem a consolidação dos DAAs, DAI e DAs, mas também com um número de TAs muito insuficiente e com uma orientação clara que é voltada a avaliações, orientações e acompanhamentos breves, de baixa complexidade, e os acompanhamentos de alta complexidade serem direcionados para a rede de saúde. Então, a gente fez também algumas ações de fortalecimento da própria rede SUS. No ano de 2023, a UFSCar conseguiu fazer o apoio em supervisão clínico-institucional aos 3 centros de atenção psicossocial, com a Aline Moura, Carla, Regina Silva e eu, distribuídas nesses 3 CAPs, formação de primeiros socorros em saúde mental universitária para os CAPs e para a rede básica, e também oferta de apoio matricial em psiquiatria para Unidade Básica de Saúde São José, que é referência para o nosso território da UFSCar, para os estudantes da moradia, e que tem sido também uma parceria ainda inconstante, por conta das mudanças de gestão da própria unidade, e agora por conta da greve também dos técnicos administrativos, que é uma greve legítima e que eu apoio, porque parte importante das limitações que a gente tem em termos de saúde mental diz respeito ao número de braços, pernas e corpos que vão cuidar de outras pessoas adoecidas. Então, essa articulação com a rede e o apoio à greve dos TAs fica aqui já declarada. Bom, a gente teve também ações de formação estratégica em saúde mental. Esse ano a gente focou em três modalidades específicas, que foi a prevenção e pós-venção do suicídio, primeiros socorros em saúde mental, atenção à crise, e saúde mental indígena, sendo que o maior número de ofertas foi para primeiros socorros em saúde mental, incluindo ofertas para grupos estratégicos, DAs, sindicatos. A gente fez a oferta para o sindicato de TAs, já está agendada para o sindicato de docentes, para os centros acadêmicos de terapia ocupacional e psicologia, como multiplicadores também dessa possibilidade entre os estudantes. E também fizemos essa oferta multicamp. Fizemos um mapeamento e articulação entre ações de ensino, pesquisa e extensão em saúde mental, que fez com que a gente compreendesse que a gente tinha muitas ações acontecendo, que poderiam ser classificadas como ações de promoção em saúde mental, que estão muito desarticuladas. Uma das saídas, em parceria com a PROEX, foi o lançamento de um edital de fomento a ações de promoção, prevenção, cultura e pertencimento. Eu agradeço infinitamente a Alana e Carla por essa proposta, porque agora, para o ano que vem, a gente vai ter muitas ofertas de promoção e prevenção em saúde mental e desenvolvimento de ações de fomento ao pertencimento e às ações de convivências a partir dessas ações. Tivemos ações de enfrentamento às práticas universitárias instituídas na cultura universitária, que nesse caso a gente está fazendo uma parceria com a SAAD, com a COGEMEC, com
Ouvidoria, não esqueci, corregedoria de... A COGEMEC é Coordenadoria de Gestão e Mediação de Conduta. Isso. As sopas de letrinhas aqui da UFSCar, né? E que tem se constituído principalmente a partir da construção, tanto das ações de enfrentamento à violência e fomento à cultura de paz na universidade, mas a construção de um PRODIM conjunto, que eu tenho esperança que a gente vai conseguir acessar esse recurso a partir de curto prazo, para a realização de ações estratégicas de fomento à cultura de paz e enfrentamento à violência. Tivemos também ações de comunicação e saúde mental na universidade, aí... Ai, estou esquecendo de passar os slides, mas calma. Que são direcionadas mais especialmente a... como eu vou dizer isso? Sem parecer uma esquizofrenia. Criar uma centralização capilarizada da informação. É meio paradoxal, né? Mas o que eu quero dizer com isso? A gente tem uma questão muito para a saúde mental, comunicação é uma substância da saúde mental, e a gente tinha uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem quais eram os canais de ajuda, aonde procurar apoio, enfim. Então, a gente construiu, e de forma capilarizada, daí vem essa ideia, porque a gente poderia fazer um site da CASME, mas a gente optou por fazer um site da saúde mental da UFSCar que condensasse, então, o que é o DEAS, o que é o DEA, qual é a função Depois a gente até pode entrar no link para mostrar um pouquinho essas ações. E aí, DEAS mandou o texto deles, DEAS mandou o texto deles, e cada um foi construindo, então, assim, de forma... Embora o site seja uma estrutura comunicacional estática, a gente tentou minimamente operar uma forma de comunicação que não fosse a CASME, que dissesse o que cada um desses espaços estavam dizendo, mas que a CASME pudesse ser esse espaço de articulação dessas redes e concentrar essas informações de forma mais direcionada, e ali no site depois a gente mostra um pouquinho. Dentro das ações interinstitucionais com outras instituições de ensino superior e centros de pesquisa em saúde mental universitária, isso é algo que a gente ainda está arranhando, embora o FONAPRACE já esteja avançado em relação a isso, do ponto de vista da articulação das políticas de saúde mental. Isso ainda é muito incipiente nas universidades, poucas universidades têm uma política específica de saúde mental, uma coordenadoria específica de saúde mental. A gente conseguiu fazer uma articulação um pouco mais consistente com a UFPB, com a USP e com a Fiocruz, né, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que estão tentando construir minimamente algumas ações que digam respeito a práticas universitárias de saúde mental, mas ainda muito num tatear, num trocar perspectivas, trocar experiências, né, e construir eventos conjuntos. Tivemos também participação em eventos e palestras, como na Semana da Luta Antimanicomial, Novembro Negro, Semana de Saúde Mental da USP, Festival Somos Cultura, e ações voltadas também mais a mesas e palestras nas caloradas, né, direcionando a temática de saúde mental. Eu acho que... Só um minutinho, agora eu já... Deixa eu seguir aqui, só falando um pouquinho de cada eixo, aí a gente passa mais rápido pelos slides, então. Dentro das ações de saúde mental direcionadas à estrutura da graduação, a gente começou lá há mais ou menos 6 meses, uma articulação com a Prograde, para pensar, então, de que forma a saúde mental poderia se consolidar ou se fortalecer dentro da mudança da cultura dos próprios cursos de graduação. Isso não significa incluir saúde mental como aula nos currículos. Mas em parceria com a Lisandra, com o Daniel, com a Comissão de Promoção, Prevenção e Cuidado, que a Renata já se dispôs a compor também esse grupo com a gente, agora que se consolidou a criação de um projeto, que é o Formar Sem Pirar, que a gente tem, inclusive, recursos destinados pelos centros para pensar um projeto de inovação curricular voltado para fomento à promoção de saúde mental, por exemplo, com garantia de tempo livre, com inserção de referências indígenas, afro-referenciadas nas bibliografias,
voltado, por exemplo, para a ambiência dos espaços de graduação, estratégias de avaliação, enfim, a gente poder olhar para isso e construir propostas concretas e instrumentos e indicadores para avaliar e fortalecer os cursos de graduação nessa direção. Isso, o projeto Formar Sem Pirar ainda está bem embrionário, certamente a gente vai ampliar a participação e a construção, incluindo, né, a comunidade de forma mais ampla. Produção de indicadores. Fico até cansada de pensar o tanto que eu trabalhei. No item da produção de indicadores, que é um item muito... que a gente recebeu muitas críticas, né, por a gente estar desenvolvendo ações sem ter indicadores mais sólidos em relação a isso, embora a solidez, vamos dizer, do sofrimento está muito claro para todos nós, né? Só que a gente tem alguns instrumentos padronizados de produção de indicadores em saúde mental que, na minha avaliação, na avaliação da comissão, seria problemático a gente simplesmente replicar esses instrumentos na comunidade universitária, porque são instrumentos majoritariamente constituídos para tratamento em saúde, para redes de saúde, né? Então, a gente está num processo junto à Comissão de Promoção, Prevenção e Cuidado no grupo de produção de indicadores, que é de juntar os dados consolidados pelo instrumento do FONAPRACE, que articula basicamente indicadores de permanência estudantil, com o instrumento do SRQ20, que é um instrumento padronizado para a identificação de sofrimento psíquico, fazendo, então, as adaptações de junção desses instrumentos para que as pessoas possam simultaneamente produzir indicadores e serem minimamente cuidadas ao ser convidadas a voltar-se a si e aos seus processos nesse momento de produção de indicadores. Esse documento está em construção pelo GT de produção de indicadores e ele vai passar por testes piloto, ele vai ser convidado para profissionais ad hoc, tanto da área de educação quanto da área de saúde, para que a gente tenha um instrumento bastante cuidado e que evite descuidos, então, mas para que a gente tenha efetivamente dados mais consistentes da magnitude do sofrimento psíquico dentro da comunidade universitária, tanto indicadores quantitativos quanto qualitativos. Dentro das ações de interface saúde mental e trabalho, eu acho que esse é um tema que toca especialmente saúde mental de docentes, servidores e terceirizados. A gente realizou um evento junto ao Fundacentro, que é uma fundação do Ministério do Trabalho, em parceria com pesquisadores, docentes e técnicos administrativos aqui da universidade que estão atuando na frente de saúde do trabalhador, incluindo também a saúde do trabalhador da ProGPE, e tiramos algumas pistas para essa ação, só que ficou em stand-by porque na Fundacentro eles criaram agora uma coordenadoria específica para a saúde mental, e aí a gente vai desenvolver agora, essa coordenadoria está sendo implementada, e a gente vai desenvolver essas ações especificamente já direcionado com essa coordenadoria. E além disso, a gente tem feito algumas parcerias com o sindicato de docentes e sindicato de técnicos administrativos, para pensar a temática da saúde do trabalhador, e uma parceria com a ProGPE, uma vez que a gente tem um corpo de técnicos administrativos absolutamente insuficiente. Saúde do trabalhador, por exemplo, é só a Mônica, né, que é uma enfermeira, para a gente tentar constituir uma cultura de cuidado ao trabalhador, para retomar, por exemplo, exames periódicos e não só o admissional, que a gente possa ter um espaço de cuidado à saúde do trabalhador de forma mais frequente do que a que a gente tem hoje, e também divulgar os indicadores de afastamento. Hoje, por exemplo, a gente sabe que o principal fator de afastamento de docentes, técnicos administrativos na universidade, servidores em geral, é saúde mental. Então, a gente precisa olhar para isso e ampliar o corpo técnico da ProGP e da CASME para a gente ter pernas para fazer essa ação. Estamos já acabando, ações de fortalecimento da linha de cuidado. Acho que essa talvez, hoje, o nosso maior buraco, vamos dizer assim, porque, embora a gente entenda que as ações
promoção e prevenção, ou da mudança da cultura universitária em torno da saúde mental, é o caminho que a gente precisa percorrer. A demanda é por psicólogo e psiquiatra, né? As pessoas querem o tratamento, o remédio, o espaço, vamos dizer, individualizado, né, de cuidar do problema e medicalizado nesse sentido. Então, a gente tem construído, dentro do GT, um grupo específico para pensar as ações as linhas de cuidado em saúde mental, que tem se direcionado majoritariamente para o fortalecimento da rede SUS, para a gente conseguir, de alguma forma, ampliar os cuidados comunitários dentro da universidade, e as ações mais breves e pontuais dentro da universidade, e fortalecer essas linhas de cuidado e parceria junto com a universidade. Um dos ganhos muito grande que a gente teve para linhas de cuidado de fortalecimento do SUS foi a implementação das residências de saúde da família e saúde mental, que é uma forma bastante prática da universidade contribuir com o SUS com força de trabalho concreta nas linhas de atenção primária e atenção especializada em saúde mental, e também residência de saúde do adulto. E, por fim, a CASME não tem como escopo das suas ações individualizadas, né? Fazer atendimentos, fazer acolhimentos, fazer apoio individualizado a servidores e estudantes. Só que com a precarização do sistema de saúde e a insuficiência de profissionais de saúde e socioassistenciais na nossa universidade, uma boa parte do meu tempo é dedicada a articular a rede, por exemplo, para um estudante que fez tentativa de suicídio. Essa semana foram 3. Então, uma boa parte do cuidado que poderia ser realizado de forma coletiva e comunitária, assim, apagar esses incêndios acaba se impondo como algo que a gente efetivamente precisa fazer e realizar. Então, a gente realizou muitos apoios e acompanhamentos de cuidados individuais, não eu atendendo diretamente, ou o Ricardo atendendo diretamente como vice-coordenador, mas fazendo essas articulações das redes de cuidado. Passa um pouquinho, Djalma. Então, aqui eu trouxe só algumas fotos, porque dentre as ações de promoção, a gente tem tido uma parceria muito importante com os estagiários de terapia ocupacional e psicologia, mas fundamentalmente os estudantes de terapia ocupacional. As parcerias com os estudantes ali, essas fotos que vocês estão vendo, é o projeto Cola E. Por quê? Porque a gente abriu a CASME como um espaço para recebimento de estágios, né? Então, se a música, se a psico, se a físio, se a enfermagem quiser fazer estágio em saúde mental universitária, a gente precisa do docente vir junto, mas a CASME tem as estruturas do território da própria universidade como uma estratégia de intervenção. Só que a gente só recebeu o estágio de terapia ocupacional por enquanto. E aí os estagiários de terapia ocupacional desenvolveram algumas ações que foram, talvez, para mim, assim, as que a gente mais conseguiu avançar dentro da estrutura da CASME, com esse apoio dos estudantes, que foi o Cola E, que era um projeto voltado para estudantes que se sentem só, pós-pandemia. Então, a chamada era bem simples: anda só, cola E. E a gente passou, então, a fazer ações de convivência, como cine pipoca, aula de taekwondo, aula de artesanato, karaokê, e as pessoas iam, né, semanalmente nesses espaços para conviver, criar laços, e aí eles tinham um grupo do WhatsApp, que era para compartilhar rolês, marcar encontros, né, fazer esse fomento, e o grupo hoje no WhatsApp tem 55 participantes. Então, a gente está tendo, assim, um movimento interessante. E a segunda proposta desenvolvida com parceria com os estudantes, pode passar, Djalma, é o curso, acho que peraí, só abaixa um pouquinho aqui, é um pouco da reunião da Fundacentro, que eu citei para vocês, ali no meio a ação de roda de saúde mental no Festival Somos Cultura, tivemos a palestra de saúde mental indígena, ali no canto é uma ação de apoio ao CAPES 2, ali no meio ao CAPES AD, e aqui, quando a gente foi lá para Fiocruz, fazer uma parceria com a Rede Escola, pensando o tema da saúde mental nas residências, que os residentes fazem 60 horas semanais, tá, gente? É isso, essa coisa produtora de sofrimento psíquico. Aqui é um pouco da oferta dos cursos de primeiros socorros em saúde mental, em Lagoa, Araras, aqui em São Carlos.
E o curso de primeiros socorros em saúde mental também foi uma ação que foi produto do estágio de estudantes de terapia ocupacional, que sistematizou um material e uma tecnologia de cuidados para a gente fazer, então, essas ofertas e replicando e formando multiplicadores. Pode passar, Diana. Acho que os principais desafios, né, hoje, assim, a gente tem tido uma comissão muito ampla, com, assim, esse privilégio de ter uma comissão super representativa, mas a gente tem uma dificuldade de incluir as pessoas na operacionalização das ações. Então, a gente tem ótimas análises de conjuntura, ótimas construções de apontamentos de para onde devemos andar, mas a gente tem um conjunto de trabalhadores muito sobrecarregados e com baixa disponibilidade de tempo livre para se envolver em novas ações. Então, essas ações que a gente constrói, elas tem sido difícil fazer essa ação mais pragmática, e aí a gente tirou nos últimos encontros da comissão que a comissão se reuniria, então, ao invés de uma vez por mês, a gente se reuniria de forma mais espaçada, e nas outras vezes os GTs iriam se encontrar para operacionalizar as ações tiradas nos GTs. E também a gente tem uma dificuldade com a participação dos estudantes nos espaços de representação. A comissão tem espaço para participação de representantes discentes da pós, da graduação e da moradia, e a gente tem tido só a participação da estudante da pós-graduação, que é a Laísla. Acho que um desafio também é esse fortalecimento das ações multicamp, porque a sede da CASME é aqui em São Carlos, a gente tem o vice-coordenador em Araras, e a gente tem feito uma parceria frequente com os DEACs de Lagoa, Sorocaba, e aí agradeço aqui infinitamente Simone, Fabiana, Daniela, bem-vinda, André em Lagoa do Sino. André é Proace, é CASME, o André é um pouco de tudo lá em Lagoa do Sino, assim, uma figura fundamental, e Gisele e Djalma aqui em São Carlos, e figuras de coordenações de curso que vão também se dispondo, né, para essa ação, né, ou colegas da comissão que também estão se colocando, né, como a Renata, se colocando ativamente nesse cenário. Na questão das linhas de cuidado, eu acho que é o principal desafio, por conta daquilo que eu falei, que a demanda é por tratamento, e nem sempre aquilo é o que a gente tem majoritariamente para oferecer, e a questão das urgências e emergências. A questão das urgências e emergências tem sido um aspecto muito, muito difícil da gente trabalhar, porque a gente tem um município que não tem nenhum CAPS 3, os CAPS 3 são os CAPS que se dedicam à hospitalidade integral, ou seja, que tem leito-noite. A gente só tem CAPS com funcionamento diurno na região toda. A gente tem uma enfermaria de saúde mental de Hospital Geral, que é do HU, com 8 leitos para toda a região. Com fluxo SUS, a gente não tem um fluxo garantido, né, assim, por sermos comunidade universitária, os leitos, eles são regulamentados pela regulação de vagas da Secretaria de Saúde, e a gente tem um volume muito grande de crises, um volume muito grande de situações de urgência e emergência, mais especificamente crises de ansiedade e situações de tentativas de suicídio, que demandam ações emergenciais, e a gente tem que articular muitas vezes uma rede quase inexistente. O SAMU muitas vezes demora bastante tempo para vir, ou só aceita vir com a polícia, ou quando vem, muitas vezes também tem essa dificuldade de fazer a ação, de incorporar saúde mental dentro do rol das urgências e emergências efetivamente. E hoje o canal tem sido muito articulado com a UPA, né, que é a Unidade de Pronto Atendimento, e com o CAPS 2, diurnamente, mas a UPA, assim, muitas vezes os estudantes ficam, às vezes, 3, 4 dias esperando para ser avaliados. Então, é uma situação bastante gritante, o cenário que a gente tem para as urgências e emergências aqui, que refletem esse conjunto de fragilidades e precarização do SUS, né, que a gente ainda não conseguiu se restabelecer, principalmente pós-governo Bolsonaro e pós-pandemia, em termos de políticas públicas de saúde, né. Pode passar. Acho que eu já falei essa questão da produção de indicadores. Agora, essa questão da comunicação,
eu queria mostrar um pouquinho para vocês, primeiro convidar vocês para, vou dar aquela de influenciadora digital, sigam a gente no Instagram, nossa página no Instagram, olha como eu sou millennium, né? Nosso nome, nossa conta, perfil no Instagram é Casme UFSCar, então eu convido vocês a seguir a gente lá no Instagram, porque lá a gente atualiza um pouco as ações que a Casme tem realizado e também a comissão. E nesse espaço do Instagram, a gente tem tentado também construir um pouco essa disputa de narrativas, então, trazendo um pouco a temática da saúde mental sobre uma outra perspectiva, não só do autodiagnóstico em rede, desse fomento, né, muito forte nas redes sociais, de, eu sou TDAH, eu sou, né, e a gente tentando fazer um movimento um pouco contrário, de mostrar um outro conjunto de ações. Para, especificamente, ajudar a gente nessas ações de comunicação, a gente desenvolveu um projeto de extensão, que tem agora uma bolsista ProEx para fazer esse fomento nas redes sociais, ajudar a gente nessa comunicação externa, porque daí para isso eu preciso de ajuda dos universitários, que são ótimos. E a gente constituiu também o site, se você quiser entrar, vale dizer que esse site ele foi aprovado na sua estrutura pela Comissão de Promoção, Prevenção e Cuidado em Saúde Mental, e a gente tentou, então, criar ali um espaço para, como eu disse, concentrar um pouco as ações de saúde mental da UFSCar e ajudar as pessoas que precisam de ajuda, né? Então, você tem ali nessa página inicial, pode abaixar um pouquinho, Djalma, por favor, um pouco que se você estiver precisando de ajuda, se você está em São Carlos, Sorocaba, Araras, Lagoa do Sino e outras cidades, as redes são diferentes, né? O conjunto de ofertas é bem diferente em cada uma dessas redes, então a gente tentou criar isso de uma maneira mais sistematizada para cada uma das cidades. Notícias e eventos embaixo, agora pode subir de novo, Djalma. Mas ali a gente tem, então, essas abas, né? Para quem precisa de ajuda, a gente tentou, inclusive do ponto de vista do design do próprio site, construir, assim, que a pessoa tivesse o menor número de cliques possível, né, numa situação de precisar de ajuda. Então, desde situações de risco eminente até situações em que a pessoa pode esperar um pouco, e aí para cada uma desses itens a pessoa vai caindo naquilo que poderia ajudá-la, né? Na página institucional, a gente tentou, então, mostrar um pouquinho o que é a CASME, o que é a comissão, quais são os dispositivos de assistência em saúde mental que a gente tem hoje disponível na universidade, e a gente colocou políticas de saúde mental, embora a gente tenha uma política de saúde mental, a gente colocou políticas entendendo, por exemplo, que políticas de ações afirmativas também é uma política de saúde mental. Então, a gente dá ali acesso a essas políticas que podem amparar minimamente esse apoio. Aí tem a aba também de ações, onde a gente encontra um texto mais geral dessas ações gerais que a universidade desenvolve, mas também coletivos e movimentos estudantis, como, né, de Liga de Saúde Mental, Nume Ecosol, Cola-E, como eu mostrei para vocês, o CCI. Então, aqui tem alguns, caso alguém que está nos ouvindo tenha um coletivo, tenha uma ação que gostaria de divulgar no site, é só enviar para a gente. A gente tem a aba de Cultura e Convivência, que apresenta um pouco a estrutura da CCCult, né, a Coordenadoria de Cultura, e acesso também a questões de ações de permanência. Ali tem um pouco de orientações que são mais individualizadas, também voltadas para situações de quando buscar acolhimento, e uma pequena biblioteca que é mais, não para materiais acadêmicos, mas materiais de cartilhas, instrutivos, né, nessa direção. Acho que era isso do site, Djalma. Vale... Era só que eu preciso parar aqui para projetar para as outras pessoas também a continuidade aqui da apresentação. Então, a gente tem algumas propostas agora que estão em desenvolvimento, porque essas ações a gente estava realizando ainda sem recursos, agora a gente tem algum horizonte de ter um recurso destinado mais especificamente à saúde mental, que envolve um PRODIM, que foi uma emenda parlamentar aprovada da Sâmia Bonfim e Paulo Teixeira, né? E que tem sido feita essa gestão pela SAAD, a gestão desse recurso em parceria com a CASME,
que é para se voltar para projetos específicos de saúde mental e mitigação da violência. A comissão de promoção e o coletivo da SAAD aprovou o destinamento desses recursos majoritariamente para bolsas de profissionais de saúde mental, pós-graduandos ou estudantes de graduação, para a gente poder criar polos de acolhimento em saúde mental por centro, e a gente tentar ampliar aquilo que tem sido nosso nó nevrálgico, que são as linhas de cuidado, né? A gente tem, como eu falei para vocês, o projeto Formar Sem Pirar, que vai ser construído na parceria com a Prograde, e aí voltado para ações de inovação curricular, com 200 mil destinado, a R$200 ali, mas não é R$200, tá, gente? E as atividades de extensão, e aí para isso a gente tem os editais PROEX e o PIAP, que a Gisele tem coordenado lindamente, que são bolsas destinadas para estudantes, para desenvolver projetos para estudantes, né? De cuidado, de promoção de cultura, prevenção, promoção de bem-estar e convivência universitária. Acho que acabou agora, né? Aí eu coloquei o nominho da Carol, que é a nossa estagiária, o Ricardo Oliveira, que é o vice, e eu, que por enquanto essa é a CASME, mas tem uma rede ampliada aí de comissão e de parcerias na rede. Acho que era isso. Desculpa, gente, se eu falei demais. Obrigado, Sabrina. Não, acho que foi muito bom e acho importante a gente conseguir espaço para divulgar o tanto que a gente conseguiu fazer, né? E queria só também indicar que a gente está continuando um processo, né? Que começou lá com a construção da saúde mental, nas conferências em 2018, aquilo vira debate, depois vira um texto, a gente tinha vários textos dispersos, soma um texto só, consolida, aprova no Consune, e aí a gente começa a construir as estruturas operacionais. Então, queria agradecer todo mundo que está envolvido na figura da Sabrina, mas são muitas pessoas que estão envolvidas para que a gente pudesse conseguir caminhar. Tem muito para fazer ainda. Eu destaco a importância da gente ter feito uma comissão para pensar a saúde mental, incluindo os gestores das RAPs dos municípios. Isso é fundamental, porque a gente tem diferenças entre São Carlos, Sorocaba, os municípios em volta de Lagoa de Sina, e estar com essas pessoas participando da comissão é importante também, para que a gente afine esse cuidado com a comunidade universitária quando aciona os serviços do SUS, né, nesses espaços. Então, acho que isso é uma coisa legal, inovadora, que espero que a gente consiga avançar e aprimorar cada vez mais. Aí fica à disposição, se alguém quiser fazer uma pergunta para a Sabrina, que esteja aqui ou que esteja no remoto, fique à vontade, a Sabrina está por aqui, tem um tempinho, dá para ficar com a gente. Posso só fazer um último agradecimento, Djalma? Eu queria agradecer também diretamente a equipe do DEAS pelas parcerias e a equipe do DEAI, que acolheu muitas ações de saúde mental dentro da moradia e do próprio departamento, né? Estou vendo a Val e o Ocimar aqui, que abriram muitas salas para poder desenvolver acolhimentos ali, né, de estudantes junto aos estagiários de terapia ocupacional, enfim, tem sido parcerias importantes que me tiraram da solidão. Então, obrigada, viu, gente? Val? Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, te ouvimos. Tá bom. Eu queria parabenizar a Sabrina por todo o projeto, por todo o trabalho que ela tem desenvolvido em um ano de CASME, né? A CASME está completando este mês de abril, esse primeiro ano dela de funcionamento, e a Sabrina, incansavelmente, brilhantemente, vem desenvolvendo todas essas atividades que foram aqui expostas. E eu gostaria de lembrar que, como docente, para além de tudo isso daí, à frente da CASME, ela ainda supervisiona estágio, ela é docente, tem aulas, enfim. Então, Sabrina, eu só queria te parabenizar demais mesmo o quanto que você vem nos auxiliando nesse acompanhamento, na ajuda com tantos problemas que nossos estudantes enfrentam, né, da saúde mental,
e dizer para você que a gente está aqui. O mínimo que a gente pode te ajudar, que é ofertando espaço, ombro, né? Quando necessário, a gente está sempre aqui, você pode contar com a gente sempre. Bom, muito obrigada por estar aqui somando demais conosco. Parabéns por todo o trabalho. Obrigada, Val. Por favor. Larissa. Bom, boa tarde. Meu nome é Larissa, sou docente do curso de Fisioterapia. Eu estou aqui representando o COASSE enquanto representante docente, né? Mas eu vou falar enquanto coordenação do curso, a audiodescrição, desculpa. Então, eu tenho a pele clara, o cabelo escuro, sobrancelhas grossas, eu uso uma blusa preta, uma saia azul, não sei, turquesa, não sei como chama esse azul. E enquanto coordenação de curso, a gente teve um trabalho bastante próximo da CASM. Eu não imagino o que tenha sido ser docente, coordenador, sem a existência da CASM, né? Então, assim, imagino o quanto isso foi construído, todo esse processo que vocês colocaram e como isso hoje significa um apoio fundamental. Então, desde as situações de tratamento mais agudo de fato, que é essa articulação do cuidado com a rede, que sem uma representação clara de quem vai articular, o processo fica muito frágil. E depois a gente foi avançando para apoio aos discentes, rodas de conversa aos docentes, né? E até um amadurecimento de uma clareza maior de como fazer ações de promoção e prevenção. Eu vejo que a comissão deve ter uma série de propostas, e como você coloca, Sabrina, a dificuldade de operacionalizar pela dificuldade de pessoas envolvidas, né? Eu vejo que foi um ano muito forte de articulação entre os setores da PROASSE, né? Eu não sei se agora a gente conseguiria avançar nesse segundo ano com a Prograde junto às coordenações mesmo, sabe? Que não sei se que o COG é um momento que a gente congrega todos os coordenadores, mas é mais do que isso, seria um espaço de trabalho mesmo, grupos de trabalho de coordenadores, que a gente consiga entender o nosso papel frente à saúde mental no papel de coordenação. Porque eu penso que muito do que a comissão propõe, somos nós que executamos, assim, e aí às vezes a gente não está acompanhando muito essas ações. Então, eu estou para sair da coordenação em junho, mas fui pescada, né? Assim, se eu já era sensível à questão da saúde mental, depois que a gente passa por uma coordenação, eu fico, assim, quando eu sair, como é que eu vou continuar ajudando nesse papel? Então, eu penso que eu vou até ter mais janela livre do que hoje na coordenação, porque a gente não consegue, né? A gente está tão afogado na questão burocrática que esse passo a mais a gente não consegue nem dar. Então, eu queria, na verdade, me pôr à disposição, não sei como apoiar a comissão, de que a gente consiga fazer grupos de trabalho, ou processos, ou oficinas, eu não sei como os coordenadores se verem parte deste processo, assim como o DEAS tem clareza, o DAI tem clareza, né, esses outros setores têm, que as coordenações também tenham, e que a gente saiba como contribuir para que essa política seja implementada. Imagino que depois outras coisas, os próprios docentes, os chefes de departamento, enfim. Mas acho que esse primeiro passo eu estou mais sensível agora por estar nessa figura, né? E realmente um ano é impossível imaginar isso tudo tendo sido feito em um ano, né? Mostra o quão é urgente, quanto é importante. E o quanto que você se envolve pessoalmente, né, Sá? De ligar, quanto que eu liguei para você, você ligou para mim, a gente fica nesse... Como que a gente depois consegue avançar para essa despersonificação da pessoa que vai estar na casa? Porque como isso é flutuante, nem sempre é uma pessoa que vai estar tão articulada com a rede, onde vai ser esse espaço? Não sei se vai ser o próprio DEAS, né? Onde que a gente, numa situação de urgência, busca esse apoio de articulação da rede. Mas nesse momento, assim, foi fundamental a figura da Sabrina e de todo o grupo, né? Que ela colocou por trás. Mas é mais para me pôr à disposição para apoiar nesse segundo ano, tá bom? Obrigada. Obrigado, Larissa. Acho que um pouco da sua fala, acho que vai aparecer um pouco no projeto Formar Sem Pirar, junto com a Prograde e os centros, né? Uma das ideias é a gente trabalhar nessa linha aí, junto com os centros, para a gente conseguir construir
É uma cultura onde os centros, as coordenações de curso possam olhar para e professores e professoras, possam olhar para suas práticas, para seus projetos político-pedagógicos, suas grades curriculares, a partir do momento que tem uma perspectiva de uma política, né, de saúde mental que já foi aprovada, uma coordenadoria que vai trabalhar. Então, acho que vai ser ali. Então, ali, acho que pode ser o ponto de contato aí com o que você estava colocando, né? E engajar quanto mais pessoas, mesmo não estando na coordenação, ter docentes, TAs, em vários espaços, que possa ser uma rede de apoio, é importante para essa articulação, né? Irma? Oi, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos sim, Irma. Boa tarde. Eu estou participando, mas no meu celular. Estou com um probleminha aqui com a internet, essas coisas, então a minha câmera não está funcionando direito. Mas eu só queria falar uma coisinha. Eu queria agradecer, né, a Sabrina, né, pela ajuda que ela tem dado para a gente lá no DEAS, né, na questão da saúde mental. E queria parabenizá-la também, né, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo nesse período todo, né, e dizer que o DEAS está sempre à disposição, né, do que for preciso, que a gente puder ajudar, né, então a gente está sempre lá à disposição, sempre que precisar e a gente puder ajudar, pode contar com a gente, tá bom? Parabéns, Sabrina, o trabalho está sendo brilhante, tá bom? Obrigada. Oi, mas ficou um pouco ruim aqui a audição do áudio, mas acho que deu para entender que foi para se colocar à disposição e agradecer o trabalho que está sendo feito em parceria, né? É que aqui o som no auditório ele ficou abafando um pouco a sua fala. Tá bom? Tá joia. O meu celular aqui acho que não tá muito bom, mas é isso mesmo, que a gente está à disposição e parabenizar a Sabrina pelo brilhante trabalho que ela vem desenvolvendo, tá bom? Tá bom, Obrigada. Bem, acho que se alguém tiver mais... A Irma está com a mão levantada, mas acho que era por conta da fala. Se alguém tiver mais alguma colocação, a gente passa para o outro ponto. Bem, não tendo, eu só queria também resgatar que hoje, exatamente hoje, no dia de hoje de manhã, teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados Federais, que foi proposta pela deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. E é uma audiência pública cuja temática foi a prevenção e a pós-venção do suicídio nos espaços educacionais. Não só no ensino superior, mas também no ensino médio, fundamental. Então, essa audiência pública ela está gravada e também já é uma perspectiva também de construção de um olhar de política pública mais ampliada para essas questões que envolvem a prevenção e a pós-venção do suicídio nos espaços educacionais. Então, é um debate que está bastante na pauta pela urgência, né, que a gente tem sentido e vivenciado. Então, dizer que também esse material provavelmente também enriquece quem se interessar. Depois a gente pode ver também, Luana, de comunicar e passar por e-mail, né, esse link dessa audiência pública, assim que estiver disponível, para as pessoas poderem acessar. Bem, indo para o próximo ponto de pauta, ele é... Vou abrir aqui o texto que baseia o debate e apresentar um pouco o porquê da gente conversar sobre isso. Bem, o próximo ponto de pauta é a necessidade da gente fazer uma adequação no nosso regulamento do Programa de Assistência Estudantil. O Programa de Assistência Estudantil, ele existe desde 2011, passou por uma revisão no ano de 2021, e constantemente a gente tem itens deles que precisam ser atualizados, precisam ser trabalhados, né? Esse é um dos casos. No ano passado, a PROASSE foi uma das unidades auditadas pelo processo de auditoria interna, né? Então, a gente passou por um processo de auditoria interna, na qual houve algumas diligências que a gente teve que responder.
Basicamente, esse processo de auditoria, ele ajuda a gente a encontrar defeitos, problemas, vícios, enfim, coisas que a gente não está conseguindo, ou às vezes, que é o caso, ações que a gente tem realizado e que não está de acordo com os regimentos que a gente tem, né? Então, esse é um dos casos. A gente tem, no item 50 e 51 da resolução que cria o programa de assistência estudantil, ele vai falar sobre o processo de renovação das bolsas. Então, quando foi pensado o programa de assistência estudantil lá em 2011, ele foi pensado numa seguinte metodologia. As pessoas que vão entrar no programa de assistência estudantil passam por um processo de avaliação socioeconômica. Esse processo é um processo bastante complexo, bastante burocratizado e demanda muito esforço, tanto de quem está se colocando para participar, tanto de quem está fazendo o processo de avaliação. Envolve juntar documentos da pessoa, de todo o seu grupo familiar, para que possa chegar numa identificação de vulnerabilidade, de renda per capita, e isso tem que estar alinhado com o decreto que compõe, que dispõe do PNAES, né? Então, esse é um processo que não é simples, não é trivial. Quando foi pensado o programa de assistência estudantil, a ideia foi que a cada ano esse processo pudesse ser repetido, inclusive para quem já era bolsista. Então, a pessoa faz um processo de avaliação todo lá no início. Aí, findou um ano, faz um outro processo, né? Então, isso era o que estava escrito lá. Isso nunca ocorreu de fato, porque não dá para fazer. Imagina, hoje a gente está com 2.000 estudantes no programa de assistência estudantil. Tem que fazer o processo de novo de todos esses 2.000 estudantes. A gente primeiro tem que parar um ano para poder fazer todo esse processo. Ele já foi feito, né, e é feito com bastante empenho num determinado momento do ano. Bem, o que se fazia era uma convocação para os estudantes e apresentar se teve alguma mudança ou não da sua situação socioeconômica. Às vezes teve um falecimento de um ente da família, ou nasceu alguém, enfim, tudo isso cria tensionamento nas condições socioeconômicas das pessoas. Então, isso era o que era feito. Aí, a APROAS passou por um processo de auditoria, já também interna, entre 2017 e 2018, né, que lá naquele momento também já verificou que não era cumprido esse item do regimento. E lá naquela ocasião foi falar, então cumpra-se. Aí, em 2019, todos os estudantes bolsistas foram convocados para fazer um processo desse. Foi um momento bastante estressante para todo mundo, porque tiveram que juntar documentos, participar de tudo que já tinha participado, para poder cumprir uma decisão de auditoria. Bem, as auditorias internas, elas acham o que é chamado, né, de os achados de auditoria. Esses achados de auditoria viram monitoramentos numa plataforma da CGU, da Controladoria Geral da União. Então, se encontra alguma irregularidade ou alguma questão que precisa ser ajustada, ele alimenta lá. No caso, a PROACE já teve isso lá em 2019, né? Quando a gente entrou, conseguimos sanar, tinha 11 monitoramentos de auditoria. É um processo que é muito tranquilo de diálogo com as auditoras também, não tem problema nenhum para a gente poder entender, compreender e achar caminhos. E agora, esse processo que findou no ano passado, teve mais alguns achados. Um deles é esse, né? E aí a gente teve uma reunião muito boa assim, com a auditora, que na época era a Jaqueline, e agora mudou a Letícia, né? A gente foi bem sincero, ó, esse item que está, do jeito que está, não é razoável para a administração pública fazer, porque você vai ter que parar um departamento, um setor, para poder fazer esse volume. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Não é razoável, demanda um esforço de trabalho muito grande, de poucas pessoas, mesmo a gente tendo uma empresa contratada que faça avaliação socioeconômica, 2.000 avaliações socioeconômicas, estoura o orçamento de tudo, porque é muito mais do que a gente projeta no ano para poder fazer tanto nos ingressos do SISU, quanto no ingresso do programa de assistência estudantil. E a gente teve também um agravante, porque quando veio a pandemia, todos os processos que eram de forma
física passaram para o remoto e foi se aprendendo a resolver aquilo ali. Pode ser trivial fazer uma reunião no Meet, mas não era trivial juntar documentos de avaliação socioeconômica, juntar pessoas para fazer entrevistas social, não era, isso foi sendo aprimorado e vem sendo aprimorado, né? Então, a gente suspendeu o processo de renovação no ano de 20, 21, 22 e 23, baseando nessa necessidade de ajuste, porque migramos de uma situação que não é só plataforma, mas relacionamento, que era presencial para um remoto. Na ocasião, inclusive, em umas primeiras reuniões que a gente estava em 2021, do COASSE, foi indicado que a gente fizesse essa suspensão e consultasse a Procuradoria, né, para que pudéssemos manter, não tivemos uma resposta, mas apresentamos tudo isso para a auditoria, no processo de auditoria. E indicamos que seria muito mais interessante a gente atualizar a normativa do que a gente se adequar a isso, porque é uma realidade que não cabe mais. Talvez lá em 2011, 2010, quando se pensou, onde a gente tinha menos da metade de estudantes que tem agora, a gente não tinha ainda um programa de reserva de vagas, a gente não tinha, então tinha um volume talvez muito menor de estudantes, né, que eram bolsistas, talvez fosse possível, mas hoje já não é mais assim. E foi esse o acordo, né, que a gente pudesse revisitar esse item do programa de assistência estudantil, esses 2 itens, que fala especificamente da renovação das bolsas, e adaptar esses 2 itens à realidade nossa hoje, que já vem sendo. Então, foi muito bem aceito, acatado. Entre as auditorias, os prazos do CGU e a reunião do COASSE, não deu tempo, porque eu precisava responder antes, mas pedi na resposta que a gente aguardasse essa reunião do Conselho para que a gente apreciasse essa proposta que está aqui. Essa proposta ela foi construída pelas assistentes sociais dos 4 campi, que se juntaram para poder olhar e apresentar, então, como ficaria esse texto, né? Então, atualmente, eu destaquei aqui no texto, ele diz que as pessoas, né, devem participar novamente do processo de seleção, o que a gente já mostrou ser custoso para os cofres públicos, para quem trabalha e para quem vai ser atendido, né? E a gente basicamente reformulou esses itens para uma nova proposta de redação, na qual a gente vai trabalhar com o que vinha sendo aplicado antes da pandemia. Então, como ele vai funcionar em termos práticos, né? A cada final de ano, existe um edital de renovação, na qual o estudante preenche e vai indicar, através de uma autodeclaração, se houve ou não mudança significativa na sua situação socioeconômica e, se sim, vai ser chamado ou convidado a entregar os documentos. A gente entende que esse é um processo também pedagógico, porque envolve também o estudante a poder participar, a poder atuar, também de corresponsabilidade, né, do próprio estudante procurar. Então, a gente vai caminhar com essa metodologia da autodeclaração e, se houver alguma indicação de mudança ou dúvida que pode aparecer, a gente aí sim faz o trabalho mais aproximado e não no universo dos 2.000 estudantes, né, que a gente tem hoje no programa de assistência estudantil. A gente vai aproveitar também esse momento anual para atualizar cadastros, porque isso é uma coisa muito difícil, porque a pessoa bota um celular quando entra na universidade, aí aquele celular já mudou, já não é mais, e a gente fica com esses cadastros todo desatualizado. Aí, numa situação de emergência, a gente não consegue encontrar as pessoas, o endereço que está lá não é mais aquele, então também a gente vai aproveitar o ciclo de renovação para atualização de cadastro, de contato, né? Então, a proposta que ficou, a gente entende que ela é execuível, era o que era praticado, e é isso que a gente está querendo propor, né? Então, as alterações, basicamente, em termos conceituais, ela sai de uma obrigação de um novo processo de avaliação socioeconômica e passa para uma obrigação do estudante e da estudante que é bolsista
participar anualmente desse processo de renovação, que nada mais é do que ele informar seus dados atualizados e indicar se houve ou não mudanças significativas na sua condição socioeconômica. Isso vão ter esses formulários que vão ser disponibilizados, vão ser orientados por um edital simples, para que o estudante possa ter o tempo de fazer essa renovação. E, enfim, então, basicamente é isso. A gente, em vez de ajustar uma conduta nossa ao que está no regimento, que é o que aconteceu em 2019, foi muito ruim a experiência, a gente vai ajustar o regimento para uma conduta um pouco mais próximo da realidade, né? Então, é basicamente isso. Eu não sei se tem alguma dúvida, alguma questão sobre esse item. E ele fica, então, sendo anual, o estudante que faz a autodeclaração. E se houver alguma mudança, aí sim ele entrega as documentações. Bem, mas aí alguém pode dizer, mas como que vai ficar isso? Como que a gente vai saber? Como é possível? No próprio regimento do Programa de Assistência Estudantil, no artigo 57, lá de algum dos seus parágrafos, vai ter lá que a qualquer momento a PROACE pode entrar em contato com a pessoa, solicitar documentos, enfim. Então, por que lá é importante isso? Porque não é incomum a gente receber denúncias, né? Assim, fulano de tal o pai é dono de não sei o quê. Aí a gente vai, investiga, verifica e vai. Então, esse é um item que fica lá e que então dá essa possibilidade da PROACE, da sua equipe socioassistencial, a qualquer momento pedir documentos, entrar em contato, né? E a gente tem usado muito disso quando há alguma denúncia fundamentada, né? A grande maioria são denúncias sem fundamento, mas a gente também vai atrás, faz uma investigação preliminar para poder equalizar e responder a pessoa que está fazendo essa denúncia. Então, esse é um item que permite a gente, então, entrar em contato, se tiver alguma desconfiança ou alguma denúncia, para poder equalizar e equacionar, né? Então, é isso, pessoal. Era só o prazo para a gente responder ao TCU já expirou, mas foi pedido mais 45 dias para dar tempo da gente ter tido essa reunião. A gente vai ter mais 15 dias para responder, e acredito que respondendo a gente fica tranquilo em relação a esse item, junto ao TCU, né, de verificação aí do nosso processo de renovação de bolsas. Por favor, Larissa. Bom, queria parabenizar, acho uma solução bastante assertiva, necessária e que favorece muito todos os lados, né? Especialmente o próprio estudante nesse processo. Eu fiquei só com essa dúvida, porque essa frase do declarar se houve ou não alteração na informação prestada sobre a situação socioeconômica, às vezes foram mudanças, porque aí, quando você fala aqui o significativo, é para a gente dar para entender, mas às vezes foram mudanças, assim, de ajuste do salário dos pais, mas que tem a ver com a questão do aumento do salário mínimo, assim, mudou, mas não mudou de forma que o retirasse daquele critério da classificação, né? Então, eu não sei se seria uma frase, se houve alteração, que o coloque fora, assim, que passa fora do critério. Eu não sei como que a gente poderia colocar essa palavra. Porque se mudou, mas mudou e ele continua dentro do critério, eu não sei se precisaria reapresentar, ou até fico nessa dúvida do registro. Às vezes ele mudou de emprego, mudou de empresa, mas o salário continua dentro, precisa notificar esse tipo de mudança ou não? Não. Eu acho que só precisaria reapresentar a documentação e informar se ele, de alguma forma, sai do critério, né? Porque senão eu não sei, se cada pessoa que alterar, mandar um documento, de qualquer forma vocês vão ter que analisar e vai continuar tendo um trabalho grande, né? Sim. Larissa, só para a gente, inclusive depois na sequência, fala que conforme previsto em edital específico de renovação das bolsas. Então, no edital a gente não quis amarrar aqui. Entendi. Porque isso é dinâmico, né? Aí isso é um regimento. Então, a gente amarrar aqui fica muito... Então, a gente deixa por edital. Porque a gente está caminhando também por uma mudança bastante significativa e estrutural, que vai ser a aprovação de uma política, provavelmente de assistência estudantil, talvez com algumas mudanças, enfim. Então, a gente deixou, no máximo, só declarar
Então, vai ter um formulário que guie isso, né? Se teve aumento da família, perda de pessoas na família, então o edital vai orientar um pouco isso. Então, é claro que, assim, a experiência mostra, não só aqui, mas conversando com as outras universidades, que a situação socioeconômica de um estudante, ela tem bases estruturais, né? É difícil em um ano a pessoa sair daquele perfil, né? Então, quanto a isso, acho que não vai ter problema. E aí fica mais direcionada a cada ano pelo edital. Então, essa preocupação a gente colocaria no edital. O que pode ser considerado? Isso. Aí a gente indicaria nos editais anualmente, né? Eu não tinha... Porque a preocupação de continuar gerando muita demanda para coisas pequenas. Eu não sei se esse texto vai suprir o que a auditoria entende, se tudo bem para a procuradoria, mas assim, eu já aprovaria com essa condicionante de que se precisar ajustar qualquer coisa no texto, de acordo com essas recomendações de auditoria, para que garanta, porque não sei se a auditoria fala assim, ó, com essa frase vocês vão ter que continuar manifestando todas as alterações que acontecerem, né? Se qualquer coisa acontecer, já aprova condicionada qualquer adequação textual, mas que fique esse caráter dessa mudança já aprovado, né? Tá. Mas acho que talvez essa frase do edital já resolva. Essa foi uma preocupação da gente não amarrar aqui em detalhes aqui e deixar um edital. O edital de renovação de bolsas é o que vai guiar. O que você entende de mudanças significativas ou não, e aí a pessoa preenche, né? A gente acredita que, pelas conversas e que a gente foi tendo junto com a equipe, com a Jaqueline, que era a auditora, acredita que aqui a gente vai chegar, mas é isso, é um processo, a gente encaminha, é avaliado, mas acho que a gente está no caminho de adequar. O que é bom é que fica regular, né? Então, está aqui, é o que já vai ser praticado, é o que é execuível, é possível fazer, né? Mas entendo que a sua proposta é que se tiver que fazer alguma modificação textual para passar a mesma ideia, que a gente possa fazer isso já junto com a equipe, né, da auditoria. Tá bom, obrigado, Larissa. Não sei se alguém tem mais alguma observação. Acho que não. Então, eu preciso passar isso pela aprovação aqui do Conselho. Então, eu vou pedir para as pessoas que forem contrárias ou quiserem se abster, que levante a mão aqui no auditório ou que se manifeste aqui no chat da reunião, por favor. Bem, não havendo nenhuma manifestação contrária, nem abstenções, então a gente aprova essa mudança nos artigos 50 e 51 da resolução que cria o Programa de Ação Estudantil, e na sequência, então, a gente vai fazer essa modificação, essa resolução de modificação, e encaminhar junto à auditoria, né, à CGU, essa mudança. Tá bom? Então, agradeço aí vocês pela tarde de hoje aqui no COAS. As pautas essa era um pouco mais urgente. A gente queria ter deixado mais tempo mesmo para a apresentação da proposta do trabalho, na verdade, do relatório da saúde mental, e trazer um pouco esse cenário de como está sendo o ingresso no programa de ação estudantil, que a gente espera, na próxima reunião do COAS, ele já esteja afindado e que a gente tenha notícias mais positivas para poder caminhar, para poder trazer aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal.